Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo Loures. Estou aqui apresentando o podcast sobre energia hidrelétrica e usinas hidrelétricas. Bom, mas antes de começar a falar sobre o assunto, vou chamar meu querido amigo Henrique Cipolla, que eu convidei para me ajudar nesse assunto específico hoje. E aí, gente, beleza? Outro amigo muito inteligente que eu chamei é o meu querido amigo Bruno. E aí, gente, como é que vocês estão? Por último, mas não menos importante, fala tu, Thiaguinho. Opa, tranquilo? Bom, antes de a gente começar a falar sobre muitas coisas complexas aqui, eu vou dar uma breve resumida do que é uma energia hidrelétrica. Bom, a energia hidrelétrica é basicamente a eletricidade gerada a partir das forças das águas. Agora, Henrique, eu vou te fazer uma pergunta que, assim, muita gente acha que sabe, cara. Eu, pelo menos, já tive essa fase de achar que sabia o que era isso, mas eu não sabia. O que é uma usina hidrelétrica, mano? Esse é o assunto agora que tá muito na moda, né? Isso é verdade. Principalmente por as contas de luz tá batendo lá no teto. Meus pais já estão surtando com a conta de luz tão cara do jeito que tá. Acho que todo mundo tá, né? Todo mundo tá, né? Só um exemplo, porque, nossa, tá muito caro, tá um absurdo. Mas, enfim, eu vou explicar agora mais especificamente sobre o que são as usinas hidrelétricas. É um pouco complexo, mas dá para entender de boa. E uma usina hidrelétrica, ela pode ser definida como um conjunto de projetos e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia elétrica a partir do potencial hídrico existente no rio. Potencial hídrico é o potencial, né, a quantidade que existe de água que existe no rio. E a energia hidrelétrica, ela está diretamente relacionada com a vazão do rio, ou seja, a quantidade de água disponível em determinado tempo e a altura da queda. Quanto maior for seu declínio, maior será seu potencial de geração de energia. Por isso é bem rentável, né, para o Brasil. Por isso é bem rentável, porque o Brasil possui muitos rios, muitos. E o fluxo de um rio, ele depende de suas condições geológicas, como largura, declividade, tipo de solo, obstáculos e cachoeiras. E aqui é um item muito importante, por quê? Porque é difícil achar lugares que consigam construir as usinas hidrelétricas. E ela depende também das chuvas que lhes são fornecidas, o que faz com que sua capacidade de produção de energia varie muito ao longo do ano. E olha só, esse item aqui varia muito ao longo do ano. E o mês que a gente está é outubro, e outubro é um mês que chove pouco. Por isso que a gente está enfrentando no Brasil a pior estiagem em 91 anos. Mas também vamos concordar que, assim, no Brasil, pelo menos em São Paulo, esse negócio de estação não funciona muito bem, né? Não funciona. A gente tem que concordar com isso. Um dia tá sol lá, rachando, aí muda pra tempo ruim. Não dá pra falar sobre estação aqui em São Paulo. É bem difícil, mas é... Mas aí, quando chove, não chove nos lugares certos, não chove nos reservatórios, chove na cidade. Isso. Entendeu? Causa alagamento. Causa alagamento, um monte de coisa. E o potencial hídrico, ele é fornecido pela corrente e pelos desníveis que existem ao longo do rio. Uma usina hidrelétrica, ela é composta basicamente pelas seguintes partes: barragem, sistema de coleta e desvio de água, estação de energia, sistema de remanso, e cada parte é um grupo de obras e instalações projetadas para funcionar em conjunto de forma eficaz. Mais tarde a gente vai abordar especificamente sobre isso. Enfim, agora eu vou falar um pouco sobre as formas de energia envolvidas. E são três: energia mecânica, energia cinética e energia potencial gravitacional. Você que é aquela pessoa que gosta bastante de física vai se identificar com esse assunto. E energia cinética, ela está associada ao movimento dos corpos. Energia potencial gravitacional está associada à altura de um corpo em relação ao solo. E vamos lá as fórmulas, né? As fórmulas que tem que decorar. Vai ter que falar, né? Tem que Não tem jeito. Vai ter que falar. Tem que falar, não tem como. Queria evitar, mas fazer o quê? Vai ter que falar. A energia cinética, a fórmula dela é massa vezes volume ao quadrado dividido por 2. Já a da potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Muito simples. Isso é até bom para quem não sabe. Para quem por não exemplo, sabe. eu aprender até mais fácil. Bom, agora o Rick deu uma breve resumida, não. Foi até que uma explicação muito boa do que é uma usina hidrelétrica. Para se situar mais aqui na conversa, né? Saber mais do que a gente está falando. E bom, para tudo funcionar, não só uma usina hidrelétrica, qualquer coisa tem um processo. Então, Thiaguinho, fala pra gente o processo de transformação de uma usina hidrelétrica. Bom, as usinas elas possuem grandes reservatórios de água, fazendo o trajeto até a casa de força, onde ficam as turbinas. Com a água entrando com muita intensidade, a água tem a função de girar as turbinas, convertendo a energia potencial em cinética. Esse movimento exercido pelas turbinas aciona os geradores, que por sua vez também fazem a transformação de uma energia, que no caso é a energia cinética, para a energia elétrica, que é a que a gente usa no dia a dia. Bom, basicamente o caminho que a água percorre é esse, ó. Ela está no reservatório, aí depois
Tem energia potencial gravitacional, que é com a força, ela liga a energia cinética através das turbinas, né? Que depois aciona a energia mecânica, ligando o gerador, transformando em energia elétrica. Bom, agora a gente vai falar, né, sobre o que na verdade tudo tem, que é um custo e o benefício. Então, fala pra mim, Bruno, o que é o custo-benefício? Bom, de acordo com estudos realizados pela Abrapt, os dados comprovam a excelente relação de custo-benefício e socioeconômico ambiental das hidrelétricas. Elas ocupam apenas 0,38% do nosso território. O que é nada, né? Nada, que nosso território é muito grande. Território também. brasileiro, Nada, isso não é nada. é nada. Não chega a metade de 1%. Fora que é um custo bem em conta até, né? Óbvio. Se for pensar. Elas fornecem grande parte da energia consumida aqui no Brasil, sem emitir carbono, nem qualquer tipo de resíduo. Bom, a verdade é que é uma das melhores coisas que o Brasil pode investir assim, se a gente for pensar. com Porque, certeza. Vale a pena. pô, Vale a pena. 0,38, fora o benefício que isso dá, fora, assim, é um custo que pra mim, na minha opinião, pelo menos... Mas tem que ter calma, né? Vamos dar desvantagens primeiro. assim. mas pelo menos pra mim é um custo bem pago, eu diria. Agora, Bruno, fala as vantagens da construção de uma usina hidrelétrica. Bom, tudo no mundo tem as vantagens e também tem as desvantagens. Vou começar aqui falando as vantagens da construção de uma usina hidrelétrica. Ela é baseada em energia renovável, ela tem um baixo custo de megawatt, ela é uma forma de energia limpa, ou seja, sem poluentes, o que pra mim é a melhor vantagem dessas que eu vou citar. Pra mim, eu acho que Sem esse dúvidas. negócio, ainda mais no Brasil, mano, principalmente, por exemplo, em São Paulo, onde teve aquele negócio da tarde mais... Você lembra em 2019, 2019? que a tarde, 2 horas da tarde, tava, parecendo que era 8 horas da noite. Então, esse negócio sem poluentes, assim, sem dúvidas, a melhor coisa. Sim. Também tem a geração de diversos empregos, porque dentro de uma usina tem diversas funções para exercer lá dentro, e o desenvolvimento econômico sustentável. Mano, assim, vantagem tem de sobra, e as desvantagens? Bom, infelizmente eu vou ter que citar as desvantagens aqui, né? A desapropriação de terras produtivas pela inundação, porque os reservatórios de água são muito grandes, ou seja, eles acabam inundando terras próximas, acabando com a produtividade delas. Impactos ambientais, como as perdas de vegetação da fauna terrestre. Impactos sociais, como relocação de moradores e desapropriações, que pra mim isso aí é muito duro. É muito triste, né? Porque ainda mais num país tão desigual, já ter que relocar pessoas é bem tenso. complicado, é difícil. tenso. Interferência na migração dos peixes e alteração na fauna do rio. Bom, é uma forma de energia muito variável, né? Isso é Devemos dizer verdade. isso, porque não chove tanto assim quanto deveria. Isso é verdade. Em São Paulo, é que na verdade, quando se trata de clima, ainda mais na nossa cidade, assim, é bem difícil falar. O clima aqui é muito louco. É muito complicado. diferente, chove, aí do nada faz sol, aí do nada tá frio, aí do nada tá quente. Bom, quais que são os impactos que isso causa? Os impactos ambientais e socioeconômicos? Bom, os impactos ambientais provocados pela construção de uma usina hidrelétrica são irreversíveis. Apesar das usinas hidrelétricas utilizarem um processo de recurso natural renovável e de custo zero, que é a água, né? Elas não poluem o ambiente, porém alteram a paisagem, além de ocorrer grandes desmatamentos provocando prejuízos à fauna e à flora, inundando áreas verdes, além de que muitas famílias são desalocadas de suas residências, como eu falei, para darem lugar à construção dessa fonte de energia. Ou seja, a gente ganha energia, mas em troca disso tem famílias desalocadas, tem terras perdendo É a sua aquele famoso, produtividade. tem coisas que não tem jeito, né? Não existe uma simples solução que, coisa boa e acabou. Então, sempre vai ter uma desvantagem. Mas se a gente for ver, até que é uma desvantagem que, assim, dá pelo custo que isso dá pra gente, isso ocupa 0,38, né, do nosso território. Mano, fala aí, Rick. E outra, uma curiosidade sobre água também, que eu não sabia, eu fiquei descobrindo há pouco tempo atrás. Eu descobri há pouco tempo atrás, que a água, ela é infinita. A única coisa que muda na água é o estado dela. É sério, a água é infinita. Mas isso é verdade, se for O que pensar. muda é o estado dela. Mano, isso é Por exemplo, verdade. quando tá seca, é que tem muita água em vapor. Tem muita água no estado... Então, e esse negócio ajuda, né? A gente já falou aqui, o Bruninho já falou as vantagens, as desvantagens, e então realmente ajuda muito. Porém, a única coisa que me pega na desvantagem aqui, esse negócio do relocação
das sim, pessoas. muito duro. Esse negócio é bem triste. Agora eu vou citar algumas usinas, vou especificar o que eu não falei no começo, mas vou falar aqui. Bom, a implantação de usina. A primeira usina que a gente colocou aqui é a usina de Belo Monte, que fica em Pará, que é a segunda maior usina do Brasil. É que, na verdade, a maior usina do Brasil é binacional, fica no Brasil e, se eu não me engano, no Paraguai, que é bem grande. Bom, a usina de Belo Monte tem a capacidade produtiva de 19 gigawatts, é isso? É isso. Correto. Fica no rio Xingu, o que é um rio, assim, extremamente grande, é um rio enorme. E olha o custo disso. O custo é 18,5 bilhões de dólares. Isso é muito absurdo. Isso é muita grana, atual é cotação, verdade, uma mas grana. vamos lá, a gente tem que pensar que a gente dinheiro bem vive, investido, né? a gente vive num país tropical, é um dinheiro que ajuda, não é poluente, então, tipo assim, eu acho por isso que é um bom custo, na minha opinião. Agora, a segunda usina que a gente citou aqui é a usina de Itaipu, que depois o Rick vai falar um pouco, né, que ele já foi para lá, que fica no Foz do Iguaçu, Paraná e Hernandárias, no Paraguai. A capacidade produtiva é 14 gigawatts. Se eu não me engano, é essa sim que é a maior, né, que é a binacional. A do Brasil sim. que Fica é a maior no... do mundo. Exato. É a da China, Três Gargantas. A maior do mundo. Ah, eu não sabia. Que fica no Rio Paraná e o custo é de 19,6 bilhões. Agora, Henrique, bem resumidamente, explica pra gente como foi lá na... A experiência lá em Itaipu, fala cara, aí, foi uma pode. experiência incrível. Tipo, eu não tinha noção que era um negócio tão grande assim. Quando eu cheguei, eu até fiquei assustado do tamanho de lá. É limpo quando você visitou? É perto? limpo, é limpo. Só que pra você ter noção, tem que andar de ônibus lá dentro. O negócio é assustador de grande. Caraca, tem que andar de E outra, eles ônibus, dão né? palestra também, explicando da história, Pô, isso... do custo, de tudo. É um passeio bem interessante, assim. Você indica? Indico. Indica? Indico. Ah, tem que ir. O problema é que no Paraná, né? Mas até aí... Bom, mas esse foi o podcast. Muito obrigado por assistir e tchau.